mercado global de seguros e riscos seguros, aqui o Diving Festival. Vamos já começar agora, né? Esperamos um pouquinho o pessoal começar. E estamos muito felizes em vocês estarem participando, a gente poder trocar um pouco ideias sobre esse assunto tão importante, né, para a comunidade LGBT. O Diving é um movimento global no setor de seguros, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de culturas inclusivas no local de trabalho. São 35 países em todo o mundo e atraindo mais de 30 mil pessoas. E o Brasil ele foi inserido neste festival lá em 2017. Aproveitamos para agradecer os nossos parceiros locais e globais, e em especial todos os voluntários que nos ajudaram nos bastidores a organizar esse festival no mundo todo. Tá? Então, no primeiro momento, eu gostaria, Thaís, de chamar o nosso vídeo de abertura do Diving. Colocar, por favor. Só um minuto que tá indo, tá? Enquanto o vídeo vai aparecendo. Bom, vamos ter muitos debates hoje bem interessantes com o pessoal muito bom. Isso, ótimo. Muito bom. Gente, então nesse painel nós temos pessoas muito importantes presentes. Primeiro eu gostaria de apresentar a Aline Cipolla. Ela tem 17 anos de experiência em desenvolvimento de produtos, projetos e soluções para clientes. E ela se juntou à MetLife lá em 2017. Ela é membro da comunidade LGBTQIAPN+, e líder do Brasil do grupo Glam MetLife desde março de 2021. Temos também a Jaqueline Surian. A Jaqueline ela é sócia da área de seguros, resseguro, previdência e saúde do Campus Melo Advogados. Ela também é diretora jurídica e líder do pilar LGBTQIA+, do IDIS, Instituto pela Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros. Ela é graduada e mestre em Direito pela PUC São Paulo e tem MBA em Gestão de Negócios e Seguros e Previdência pela FIA São Paulo. Temos também a Thais Helena de Ávila Barbosa. Ela é advogada criminal, especialista em direito eletrônico, especializada em acessibilidade, diversidade e inclusão, e integrante do departamento jurídico do Grupo Mercado Livre, empresa multinacional do ramo de varejo, fintech e logística. E eu, Natália Cisne, eu sou uma mulher transexual, formada em engenharia metalúrgica pela UFMG, e eu resolvi fazer uma transição de gênero e carreira lá em 2019. E hoje, depois de ter saído da engenharia, eu já atuo como investor no Private Banking do Santander, que é basicamente assessoria de investimentos, atendendo fortunas de clientes pessoa física. Hoje eu tenho certificações do CFP e fiz agora o CFA 2, para quem está no mercado financeiro e conhece um pouquinho de certificações. A nossa proposta de hoje é para fazer um panorama histórico, internacional e nacional sobre a defesa dos direitos da comunidade LGBT. Quanto a primeiro, vamos incluir informações sobre legislações de outros países que avançaram na garantia de direitos aos cidadãos da comunidade,
além de dividir com o público os avanços que tivemos no Brasil, seja no aspecto legislativo ou seja nas iniciativas das empresas do mercado segurador. Temos também de lembrar dos desafios que temos pela frente, a fim de que pessoas da comunidade LGBT sejam cada vez mais parte integrante do sistema, com segurança e reconhecimento. Então, para iniciar esse nosso painel, eu passo a palavra para Jaqueline. Né, Jaque? Né, Jaque? Obrigada, Nath. Boa tarde, pessoal. Acho que, de novo, é uma satisfação estar aqui falando no Daivin. Antes de tudo, eu queria me autodescrever. Então, eu sou uma mulher cis, eu tenho cabelo comprido, meio loiro, meio castanho. Tá com luzes, né? A gente não fica velha, a gente fica loira. E eu tô com uma camiseta roxa. Bom, como a Nath comentou, a gente vai fazer aqui uma digressãozinha rápida sobre a evolução dos direitos LGBTQIAPN+. Então, quando a gente fala LGBT, vamos pensar que está englobando tudo. Isso vale para mim, vale para a Nath, vale para todo mundo, né, Nath? Acho que para a gente também não esquecer nenhuma letra quando eu Com estiver falando. certeza. Sim. Legal. Então, aqui no Brasil, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é, não tem. A gente tem pouquíssimos direitos. Quase não tem lei, praticamente não tem lei para pessoas LGBT. Por quê? Porque o nosso Congresso ele é omisso, e ele vem sendo omisso há muito tempo. Isso vai ser refletido, inclusive, em decisões que a gente vai passar daqui a pouco. Mas, mesmo com tanta falta de direitos, a comunidade LGBT luta e vai continuar lutando, espero, para a gente conseguir ter cada vez mais direitos e, de preferência, reconhecidos em lei. Então, pensando aí todo mundo que daqui a alguns dias a gente está elegendo, principalmente para o Congresso Nacional, para as Assembleias Legislativas, né? Vamos pensar quem apoia essa nossa causa, vamos pensar em também candidatos que tenham propostas para isso. Bom, aqui no Brasil a gente tem a nossa Constituição Federal, então eu como advogada eu vou sempre puxar um pouquinho para esse lado de lei, de direito de decisão. Então, nossa Constituição, primeiro de tudo, lá nos fundamentos da República, ela fala a dignidade da pessoa humana, é um dos fundamentos do Brasil. Não bastasse isso, logo no artigo 3º tem quais são os princípios da nossa República. E um dos princípios é promover o bem-estar de todos, sem discriminação, de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, só aqui a gente não precisaria de lei, não precisaria de nada. A gente já tem no próprio princípio, no objetivo escrito na Constituição, que a gente não pode ter qualquer forma de preconceito ou discriminação. E aí não precisa estar escrito lá orientação sexual, não precisa estar escrito identidade de gênero, está lá quaisquer outras formas de discriminação e pensando no fundamento que é a dignidade da pessoa humana. Então, mas a gente é brasileiro, né? Brasileiro gosta de lei, a gente gosta muito de decisão, que tem que estar escrito, é normal. Então, a gente sempre quis, né? Nós da comunidade, a gente sempre quis que tivesse uma lei garantindo. Então, garantindo o casamento, garantindo os direitos de adoção, direito de proteção, de criminalização da homotransfobia, mas a gente ainda não conseguiu. Ao invés disso, com muita luta, a gente conseguiu alguns direitos. Por quê? Porque o Brasil ele é reconhecidamente considerado um dos países que mais discrimina e mata LGBTs no mundo, coisa que a gente atinge, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, né, uma estatística, a gente atinge uma morte de pessoas LGBT a cada 19 horas. Então, é um assunto muito sério. Não é só a gente não quer ter mais direitos, a gente só quer ter direito e igualdade igual todo mundo. Então, começando lá atrás, um dos direitos, né, que todo mundo gosta é união estável, porque todo mundo se relaciona, somos seres humanos, o homem nós somos seres sociais. Então, a gente queria também ter união estável. Isso a gente só conseguiu em 2011, faz pouquíssimo tempo. Pensa quantos anos nossos bisavós, tataravós são casados, mas pessoas LGBTs tinham que estar ali escondidinha, não podia ter reconhecida a união estável. A gente só conseguiu isso em 2011 pelo STF. Eu vou falar muito da STF aqui, porque ele é um dos protagonistas no reconhecimento desses nossos direitos. Então, em 2011,
numa ação envolvendo o direito de pensão de uma pessoa que estava falecida e tinha uma união estável com outra do mesmo sexo, foi para essa decisão lá no STF, o STF reconheceu como entidade familiar, então reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo para tratamento de benefícios do INSS. 2011, como eu falei, então só há 11 anos a gente tem direito de ter reconhecida a nossa relação. E o casamento? Apesar de ser muito parecido, né? Todo mundo sabe, às vezes está casado, namorado, mas casamento só veio em 2013. Pegando essa decisão de 2011, o STF falou, não, realmente, o casamento também precisa. E aí, o que ele fez? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é como se fosse o chefe dos cartórios. Então, o CNJ baixou uma portaria falando, olha, cartórios, vocês não podem negar casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, não foi reconhecendo o direito. Quem reconheceu foi o STF e o CNJ falou, vocês não podem deixar de casar pessoas do mesmo sexo. Mesmo assim, muitos juízes, cada cartório tem juízes, né? Muitos juízes se negavam, indeferiam os pedidos. Tinham juízes, em especial no Rio de Janeiro, que foi muito famoso isso lá em 2013, acho que até 2016, ele negava todos e as pessoas tinham que entrar com a ação, porque existe uma jurisdição para você poder casar e as pessoas não podiam ir para outro lugar, tinha que ser naquele cartório e aquele juiz negava, então todo mundo tinha que entrar com uma ação, para vocês verem como é precário quando a gente não tem lei, né? Então, o juiz decidia e ele pode decidir que era contra a lei, aquela resolução do CNJ, e ele simplesmente não habilitava, não deixava as pessoas se casarem. Olha que é um absurdo, né? Pensar não deixar as pessoas se casarem, porque qual é o grande problema das pessoas se casarem? Em 2013 ainda, às vezes eu vou pular um pouquinho os anos, porque minha cabeça, eu acabei de ter filho, minha cabeça, ó, tá toda louca, tá? Então, 2013 ainda, a gente teve o Estatuto do Jovem, o Estatuto da Juventude, né? Eles entendem jovem de 15 a 29 anos. Eu não vou dizer se eu sou jovem ainda, mas eu me acho super jovem. Então, de 15 a 29 anos, está dentro desse Estatuto da Juventude. E lá tem essa proteção, a primeira lei nacional, federal, que fala de proteção igualdade de direitos e não discriminação em virtude de orientação sexual e gênero. Então, a orientação sexual, a primeira vez que apareceu numa lei foi no Estatuto da Juventude, em 2013. Em 2015, cadê minhas anotações aqui? Em 2015, a gente teve também uma decisão, de novo, do STF, reconhecendo o direito à adoção por casais homoafetivos. A gente vai falar mais para frente, né? A Thaís acho que vai contar um pouquinho como foi. Então, eu não vou me estender muito, eu só vou comentar aqui sobre essa decisão, porque foi um caso, ai gente, na minha opinião, completamente bizarro. Eram dois homens, né, um casal de gays que habilitaram para adoção e o juiz decidiu que, ok, habilitou, porém, só poderia ser uma menina, a criança a ser adotada, e tinha que ter mais de 10 anos. Aí a gente se pergunta por quê, né? De onde ele tirou? Por que 10 anos? Qual esse critério? Por que uma menina? Só porque são dois homens, o que ele poderia influenciar? Enfim, foi uma decisão bem complicada. Obviamente, o casal recorreu. O Tribunal de Justiça decidiu e o Ministério Público recorreu para o STF, pior, né? O Ministério Público, isso foi lá em Curitiba, o Ministério Público do Paraná recorreu ao STF, dizendo que, na verdade, nem poderia ser habilitado, porque aquele casal ele não formava uma entidade familiar. Então, olha, a gente está falando aqui de 2015, ou seja, já tinha decisão do STF de união estável, já tinha decisão do STF de casamento, e mesmo assim, a gente teve o Ministério Público do Paraná recorrendo para o STF para um casal não adotar uma criança, sendo que lá atrás essa adoção tinha sido condicionada. Então, aí em 2015, o STF falou, olha, seja casais hétero, seja casais homoafetivos, a gente não pode ter qualquer tipo de restrição. Então, é garantido, foi bom para a gente, porque a gente teve uma decisão
do STF garantindo o nosso direito de adoção sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de idade, sexo da criança. Enfim, né? Não poderia, como não poderia ser diferente. Em 2018, a Nath vai contar um pouquinho também como foi a transição dela, mas desde 2018 que a gente tem garantido também, de novo, o STF reconheceu a possibilidade de mudança de nome, retificação, né, na verdade, né, mudança retificação do nome e do gênero biológico na certidão de nascimento, sem necessidade de cirurgia ou qualquer outro procedimento médico. Antes precisava, era um processo extremamente demorado, precisava de uma decisão judicial para isso. E então, desde 2018, em tese também, não precisa mais, poderia ser feito ou por via judicial ou por via administrativa, ou seja, direto no cartório, somente com a manifestação de vontade da pessoa. Porém, a gente também sabe, tem muita notícia por aí de cartórios que se recusam a fazer essa retificação. E aí, invariavelmente, as pessoas precisam entrar com uma ação judicial, ou seja, a gente tem um direito, mas ainda é um pouquinho precário, pouquinho ou muito precário, que a gente ainda não conseguiu andar, né? Talvez precise um pouquinho mais. A gente vai precisar, talvez, um pouco de apoio da sociedade para isso. Mas a gente está conseguindo aos poucos, né? A gente brinca que são baby steps. Em 2019, foi uma decisão muito importante para a comunidade, que foi a da homotransfobia. O STF, de novo, olha o STF aqui de novo, né? Reconheceu o crime, ele equiparou o crime de homotransfobia ao crime de racismo. E aqui, em 2019, olha, a Constituição é de 1988. Então, pelo menos aí, a gente acha que o Congresso tinha um tempinho para ter feito uma lei garantindo esse tipo de criminalização. Porém, não aconteceu. Então, nessa decisão de 2019, o STF ressaltou a mora, a omissão do Congresso em trazer isso em lei. A gente sabe que tem muitos projetos de lei, mas tem muitos projetos de lei contrários também. As pessoas, alguns parlamentares perdem tempo para ter uma lei para não ter crime de homotransfobia, que isso não é crime, né? Que é um absurdo. Como a gente falou lá no começo, o país que mais mata, um dos países que mais matam pessoas da comunidade LGBT. E aí a gente tem parlamentares que querem uma lei que não garantam isso como um crime. Então, teve essa decisão que foi muito importante em 2019, que equiparou a homotransfobia a crimes de racismo. Isso foi extremamente importante. E agora, em 2020, de novo, né? A gente já está ficando bem pertinho. Olha como os nossos direitos estão muito recentes. Em 2020, o STF também determinou como inconstitucional algumas resoluções, principalmente da Anvisa, que proibia homens gays de doarem sangue. Isso teve uma discussão enorme, tudo isso foi suspenso várias vezes, várias pessoas da comunidade falando, se tem essa resolução é porque tem um motivo. Não, não tem. O único motivo era a discriminação. Então, em 2020, faz 2 anos apenas, que homens gays podem doar sangue. Então, os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue e tinha essa resolução totalmente discriminatória, sem qualquer motivação médica, que foi derrubada, ainda bem, e foi muito bonito, porque logo depois vários homens gays fizeram campanha, foram em grupos para doar sangue, o que é muito bonito, né? É um ato, você não recebe nada em troca, a gente só quer doar sangue, e mesmo assim os homens não podiam. Continuando aqui nossa digressão, em 2021 nós tivemos 2 decisões muito importantes também. Uma foi de um assunto super recente, que agora a gente está precisando dele, né, que é a questão das eleições. Então, só em 2021 que o TSE publicou uma resolução
autorizando o direito de alistamento de pessoas trans e travesti com nome social e gênero social. Ou seja, não precisa da alteração do registro civil. Se tivesse alteração do registro civil, não precisaria de uma resolução, obviamente. Então, desde 2021, ou seja, desde o ano passado apenas, pessoas trans e travestis podem se alistar no TSE com o nome e gênero social, né? Identidade de gênero e nome social. Em 2021 também teve uma decisão do STF, numa ação de direito de descumprimento fundamental, determinando que mulheres trans detentas trans, fossem transferidas para presídios femininos. Então, vamos pensar que até ano passado, mulheres trans ficavam encarceradas sem direito em presídios masculinos. São mulheres. E essa decisão foi muito importante e determinou exatamente isso. São mulheres. Mulheres têm que ser presas, encarceradas em presídios femininos. Deixa eu ver o que mais a gente precisa trazer aqui. Muito bem. E esse ano nós tivemos uma decisão, agora em março, muito importante, recentíssima, saída do forno, que é com relação à violência doméstica. Então, o STJ, dessa vez, olha só, não foi o STF, o STJ determinou que a Lei Maria da Penha também é aplicável a mulheres trans e travestis se tiver uma violência doméstica no âmbito familiar. E os tribunais de justiça, já há muitos anos, vêm aplicando isso em relações homoafetivas, sejam de homens, sejam de mulheres. Porém, nós sabemos, inclusive tenho conhecidos, que tentaram fazer boletins de ocorrência em delegacias especializadas e disseram, né, os delegados disseram que não, Lei Maria da Penha não se aplica a homens, por exemplo. Lei da Maria da Penha não se aplica a mulheres trans. Então, eu volto, né, aquele primeiro comentário que eu fiz. Será que a gente tem tantos direitos? Será que o fato de não ter lei, a gente não precisaria de um apoio maior? Ou a gente pode continuar só com essas decisões? Porque decisão de STF, STJ, para quem não é advogado, a composição dessas cortes, né, que a gente chama de corte superior, elas mudam. Então, se daqui a gente não tem lei, e daqui 4, 5 anos muda a composição, e aí a nova composição, os novos ministros entendem que não, a gente não tem direito a se casar, a gente não tem direito a adotar, a gente não tem direito a se alistar com o nome social, por exemplo, para se candidatar. Um crime motivado por homotransfobia, ele não tem uma agravante ali, é só um crime comum, não importa. Então, de novo, eu queria chamar a atenção para essa falta de leis e o quanto isso é importante negativamente para a comunidade LGBT, porque é precário, né? A gente sempre acha que está ali em cima do muro, parece que a qualquer momento podem tirar isso da gente. Então, Nath, devolvo para você. Se alguém tiver alguma dúvida, lembrar de mais alguma coisa, essas foram as decisões e as leis que eu lembrei aqui, que achei importante compartilhar com vocês. Obrigada. Maravilha, Jaque, muito obrigada. E né, até comentando um pouquinho sobre a lei que você falou de 2018, né, com questão de mudança de nome, eu iniciei todo o meu processo em 2018, né? E antes disso, eu vivia completamente uma bolha, então eu não me aceitava absolutamente nada. Então, assim, eu vivia a minha vida como um homem hétero acima de qualquer suspeita, de verdade. Então, assim, porque também não queria aceitar nada que eu tinha, né? E eu acabei começando todo esse processo em 2018 e até vendo você falando, né? Foi uma boa coincidência para mim, porque as coisas estavam já começando a mudar com a questão transexual. Então, eu lembro também que em 2018, além de ter a mudança né, com os cartórios, né, para poder facilitar a mudança da certidão de nascimento, né, teve também a resolução do Conselho Federal de Medicina, agora estou na dúvida exatamente qual entidade,
mas tirando a questão transexual da parte de doenças mentais. Na verdade, é o Como CID, né? doença. Uhum. Isso, Exatamente, é o tirando o CID. CID americano, de doenças psiquiátricas. Que isso é uma coisa que tinha acontecido com os homossexuais na década de 90, se eu não me engano. E a sexualidade ainda estava lá. E isso foi muito importante para mim ver até esse movimento que eu comecei a pensar, putz, então acho que eu não sou. E eu tinha essa percepção, né? Sou doente. Depois eu falei assim, não tem nada a ver, isso era minhoca que colocaram na minha cabeça. Mas, assim, aí falando um pouquinho do meu processo e como está hoje, eu acho que melhorou muito. Apesar de que eu acho que eu tive muita sorte porque eu fiz em São Paulo, então o cartório resolveu a questão super fácil. Foi caro na época, eu tive que pagar uns R$ 1.000, então não é uma coisa muito acessível. Mas depois de ter minha certidão de nascimento nova, eu já pude pegar todos os outros documentos. Então, com RG, CPF já mudei, passaporte já tenho, e inclusive carteira de motorista, e aqui em Minas Gerais realmente foi super rápido, achei isso bem, bem legal. Então, isso mudou bastante. E assim, agora uma coisa importante é, como você tem falado, a gente precisa de leis. Eu gostaria que não precisássemos de leis, né? Que as pessoas aprendessem de forma mais tranquila, mas vão ter pessoas que não concordam e precisam de serem educadas, inclusive com as leis, né? Ao longo do tempo e das gerações. Então, é importante todo esse movimento e a gente vê como a gente não tem muito trabalho para fazer. Por exemplo, a pesquisa da Mais Diversidade, feita lá em 2021, uma consultoria, ela usou entrevistou mais de 2.000 profissionais no Brasil e constatou que o trabalho é muito importante, né, para as pessoas, né? Mas para as pessoas LGBT, no caso. Mas 20% não gostam de tratar a sua questão LGBT dentro das empresas. Então, elas admitem que é importante, mas elas não tratam, né? Outra pesquisa realizada pela Coqual, junto a empresas multinacionais, ela identificou que no Brasil, 61% dos profissionais LGBT não assumem a orientação sexual ou identidade de gênero dentro das organizações, né? Então, é um número muito alto. E eu, hoje, trabalhando no banco, com o meu processo em 2018, eu tomei uma decisão para mim, que eu não queria mais que ninguém ditasse para mim o que era certo e o que era errado, e nessas questões eu vi que não era nada errado. E também é errado para mim que todos saibam quem é a Natália. Então eu também tive muita sorte entrando no Santander, eu já deixei sempre claro que sou uma mulher transexual e acabei entrando e estou aqui crescendo no banco, então isso é muito bom. Uma outra coisa importante que eu esqueci também, mas é tempo de fazer. Lembrando assim, para quem, né, quem tem dificuldades visuais, eu, assim como a Jaque tinha falado, eu tenho cabelo comprido. É, eu sou hoje uma morena iluminada, né? Então, tenho que retocar um pouquinho e estou de blusa preta, tá? Bom, então agora eu queria chamar a Aline Cipolla. Ela vai contar um pouquinho do panorama de como a MetLife tem agido e se posicionado no mercado. Então, Aline, por favor. Obrigada, Nath. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estou super feliz de estar aqui também, falar um pouquinho de mim, falar sobre a MetLife. Vou me autodescrever também. Sou uma mulher cis, cabelo comprido, tenho minhas mechas também, morena iluminada, estou de óculos, de blusa preta e estou com meu cordão aqui, as cores do arco-íris. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da MetLife também, né? Para quem não conhece, antes de mais nada, né? MetLife é uma seguradora americana, a gente tem cerca de 100 anos, né? E no Brasil, um pouco mais de 20 anos. A gente costuma dizer que é o Brasil, né? E eu vim falar um pouquinho sobre o tema de diversidade e inclusão, né? Voltado a como a gente tem feito, tanto dentro da MetLife, né? Para nós como e também o que a gente tem discutido aqui no nosso grupo LGBT para contribuir com a sociedade, né? A Jaque trouxe aqui alguns pontos impactantes, né? Eu diria assim, a gente
Na comunidade LGBT a gente tem conquistas, né? Tem muitas conquistas, mas tem muitas lutas também. Então, uma empresa, né, privada, ela pode também ajudar muito, né? Contribuir na sociedade. Puxando um gancho também um pouquinho do que a Nath trazer, né? A gente tem estatísticas também alarmantes dentro das empresas, né? Então, o grupo de diversidade e inclusão também é poderoso dentro da empresa, para as pessoas poderem ser quem elas são, né? Começo daqui um pouquinho minha fala, né? A gente diz, né? Todas as empresas entendem que diversidade ela é importante, que ela é fundamental, né? O ponto importante aqui é praticar. Life faz bastante coisa, né? Quando eu cheguei na MetLife há 5 anos atrás, eu já acabei encontrando, né? Grupos de diversidade e inclusão. Hoje a gente tem tanto grupo para pessoas negras, inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência, visível ou não visível, né? Promoção de equidade de gênero também, né? Ou mulheres em cargos de liderança, né? E especificamente falando aqui do GLAM, né? A gente tem uma missão aqui que é também como a gente faz, né? Com que os colaboradores LGBT eles se sintam cada vez mais confortáveis para eles serem quem realmente são dentro da empresa, né? Então, um pouco dessa estatística que a Nath trouxe, que é baixa, né? E eu, pessoalmente, eu me vejo nessa estatística, né? Tenho alguns anos aí de trajetória profissional e eu demorei muitos anos para eu dizer quem eu era realmente, que eu era casada com uma mulher, porque por muitos momentos na minha carreira eu achava realmente que essa declaração, né, ela iria atrapalhar o meu desenvolvimento profissional, o meu crescimento profissional, que eu ia deixar de ter as oportunidades que eu tive, né? Então, por muito tempo também eu não me sentia em um ambiente seguro o suficiente, confortável o suficiente para eu dizer quem eu era, né? E na MetLife eu consegui me sentir à vontade para realmente não só dizer quem eu sou, mas também encorajar as pessoas e contribuir, né, como uma pessoa com lugar de fala e como uma líder dentro da empresa, a realmente as pessoas se sentirem seguras em serem quem elas são, sem medo de discriminação, sem medo de retaliação e sem medo de também ter impacto na sua carreira só por conta da sua orientação sexual. Abrindo um pouquinho aqui a minha história já para vocês também. E falando um pouquinho do GLAM, né? O GLAM ele é um grupo global que a MetLife tem, voltado ao público LGBT. Aqui no Brasil ele nasceu também em 2017, né? Eu estou junto com o GLAM há 1 ano e meio, mais ou menos. Nós temos membros e aliados, né? Membros são as pessoas que participam de uma maneira fixa, contínua, e os aliados são as pessoas que realmente, como o próprio nome diz, se alia, se junta, compra a causa de uma maneira mais ativa com a gente, né? Hoje, dentro da empresa, a gente tem cerca de 30 pessoas que estão entre membros e aliados. Então, um número importante, né? E pessoas que estão pulverizadas em muitas áreas diferentes. O que a gente faz, né, no GLAM? A gente faz ações, muitas ações, todos os anos, com um grande objetivo, que é conscientizar, né, sobre a temática LGBT, sobre os temas do mundo LGBT. Então, a gente faz desde debate, diálogos, fala sobre as letras, sobre as bandeiras, sobre as causas, traz conteúdo cultural, faz discussão entre as equipes, faz discussão com a liderança. Então, a gente faz uma série de ações realmente para trabalhar a conscientização, o respeito, porque não é educação, né? A gente estudar, aprender mais, para a gente respeitar mais. Quando eu cheguei, né, o grupo já era um grupo bem ativo, então não foi difícil eu fazer parte, a gente realmente avançar mais. Ele é um grupo de diversidade bastante maduro dentro da empresa, inclusive é um grupo que inspira esses outros grupos que eu comentei. E a gente começou a fazer algumas coisas a mais nesse grupo, né, que é esse tema um pouco de sociedade que a gente está conversando, né? Então, a gente começou junto com áreas parceiras, como a área comercial, que busca negócios, área de produtos, a pensar um pouquinho sobre o que a gente poderia fazer, não só para a gente como colaborador, mas para os nossos clientes, né, gente? MetLife é uma companhia de seguros, né, de vida, planos odontológicos. Quando a gente fala de seguro, gente, a gente está falando de uma estrutura mais clássica, né, de produto também. Imagino que a Nath Cisne também vive um pouco isso, com produtos financeiros. O seguro muitas vezes é visto como um produto financeiro.
financeiro, né? Seguro de vida em específico, né, gente? É uma proteção se acontece algo com aquela pessoa ou se ela vem a faltar. Então, ela envolve conceitos de família, de sucessão, de sequência, né? Então, a gente começou a discutir bastante essa temática dentro do GLAM, né? Sobre como a gente poderia realmente tornar mais inclusiva a proteção, né? Para que o público LGBT enxergue que um seguro serve para si, serve para sua família, não importa a configuração que tenha a sua família, que existem leis, que existem direitos. Então, a gente tem trabalhado muito forte, é uma agenda e é um tema muito amplo, né? Muito grande, cheio de detalhes, mas eu vou contar um pouquinho algumas coisas que a gente tem feito com a intenção de inspirar. A gente tem bastante gente de mercado aqui também, né? Uma coisa que a gente sempre comenta aqui dentro da MetLife, não tem propriedade intelectual sobre as coisas, ou sobre as ideias que a gente desenvolve dentro da empresa. Muito pelo contrário, quanto mais a gente puder pulverizar, compartilhar o que a gente tem pensado, e se é legal, e se outras empresas, seja do setor de seguro, sabe, ou seja de outros setores, achem interessante e também queiram aplicar, sabe, em suas empresas, em seus universos, a gente tem vaidade zero em relação a isso. A gente amadurecer e ampliar a sociedade nesse sentido. Então, alguns exemplos aqui do que a gente tem feito, né? Um que a gente está trabalhando bem forte é em relação à questão de transição de gênero, né? Então, um ponto que é até alarmante, né? Que a gente chegou a compartilhar aqui em algumas conversas. A gente tem uns seguros, tem muitas exclusões, né? As exclusões normalmente são atos que acontecem de uma maneira involuntária ali, ou que houve algum tipo de agravamento de risco daquela cobertura para a gente não pagar. Quase sempre essa é a natureza de eu não cobrir algo. E a gente tinha uma exclusão, por exemplo, no caso de uma cirurgia de transição de gênero, né, de troca de sexo. Se acontecesse um imprevisto ali durante uma cirurgia, a gente não cobriria. E isso, quando eu falo a gente, não é MetLife, isso é uma exclusão geral que foi sendo inserida nas condições gerais dos produtos no mercado ao longo dos anos, né? E a gente teve um gatilho bem interessante dentro da MetLife, que foi uma rede jurídica que, né, com seu lugar de fala e trans, trouxe há algum tempo atrás esse tema para a gente na MetLife, e a gente, desde então, tem revisitado e tem retirado essas exclusões, que realmente, né, gente, assim, não faz sentido nenhum. Não estou nem entrando na questão que a gente chama aqui, que é a atuarial, tá? Que é a probabilidade disso acontecer, que já não é tão grande, mas estou trazendo a questão realmente do preconceito, né? Que foi algo que realmente foi aberto nossos olhos, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, esse é um tema, um exemplo do que a gente fez, e é uma contribuição, sim, para a sociedade, na minha opinião. Outros temas que a gente também tocou um pouco mais, né? Essa questão da composição que eu comentei, né? Eu acho que a Jaque trouxe muito bem aqui a questão da união estável, do casamento, né? Que né, a gente vai falar daqui a pouco sobre filhos, sobre adoção, né? Então, o seguro, ele tem que acompanhar todas essas questões também, né? E o público LGBT, gente, está tão inserido quanto o público heterossexual, tem direito à proteção, né? Então, um outro exemplo de uma outra ação que a gente fez, né? A gente contratou uma empresa, uma especialista jurídica, também para fazer ações internas, para falar sobre temas numa profundidade maior, sobre união estável, sobre casamento homoafetivo. E a ideia de ter feito essa palestra interna foi conscientizar também todas as áreas de dentro da seguradora. Imaginem que na seguradora, quando acontece a venda de um produto, precisa estar muito claro para quem vende esses conceitos, né? Precisa estar muito claro para quem faz a aceitação daquela pólice, para quem faz o atendimento ao cliente, para a área de indenizações, que inclusive é a área que hoje sou responsável aqui na empresa, né? Então, existe uma legislação que cobre, e existe uma empatia, um respeito que a gente tem que ter durante toda a trajetória dessa proteção desse seguro. Então, a gente trabalhou bem forte esse tema também. Um outro tema legal que a gente também começou a explorar mais foi o seguinte: a gente começou a pensar bastante no GLAM sobre que proteções que a gente poderia ter no seguro, né? Eu costumo sempre dizer, né? Acho que o ponto mais importante na proteção do seguro para o é o respeito à igualdade. Acho que antes de mais nada, né,
Muitas vezes uma pessoa, né, no lugar de fala LGBT, ela quer ser tratada de uma maneira como um heterossexual é tratado, gente, né, em proteção, em processos. É tão elementar quanto, né? Então, esse foi um ponto comum. Mas um outro ponto que a gente pensou foi, tudo bem, a gente faz isso, mas o que mais que a gente poderia dar de plus, assim, a mais, numa proteção de seguro para esse público, né? E aí a gente teve uma ideia de buscar algumas empresas de assistência. O que que é uma assistência, né? Uma assistência pode ser um serviço que ele está junto ali daquele seguro. Então, ele é um adicional ali naquele seguro, né? Para a pessoa não necessariamente só usar um seguro quando acontecer algo muito grave, como a morte. Ela poder usar, inclusive ela mesma, a pessoa que comprou em vida. E aí a gente falou, tudo bem, vamos buscar algum tipo de assistência ou benefício para o público LGBT? A gente tem contato com várias empresas, né, de assistências do mercado, as principais, as maiores. E a gente teve muita dificuldade, na verdade, em encontrar alguma empresa que tinha algum tipo de solução, sabe, para o público LGBT. Então, a gente escutou vários nãos e escutou de uma companhia, né, que é a IGS, que é uma das nossas parceiras. Eu não tenho nada para o público LGBT, mas eu posso pensar em desenvolver alguma coisa. E a gente começou a fazer um trabalho que durou um tempo de ideação, né? E o que que a gente criou com eles, né? A gente criou uma assistência, que a gente deu o nome de assistência à diversidade. O que que a assistência à diversidade faz, né? Ela é uma orientação jurídica. Nesse primeiro momento, ela vai ser por telefone, mas a gente vai avaliar como vai seguindo para expandir para outros meios, né? E essa assistência, ela tem duas situações em específico, nesse momento que a gente gostaria de aprender antes de ampliá-la um pouquinho mais, né? A gente pensou em colocar duas situações. A orientação jurídica, se uma pessoa LGBT ela sofre um ato de discriminação, então realmente ela poder ligar para alguém, contar o que aconteceu com ela e ela receber uma orientação sobre os direitos e deveres que ela tem. O que ela pode fazer, aonde ela pode recorrer, que instâncias que ela pode seguir, realmente dar uma orientação. A segunda situação é em relação à transição de gênero. Então, existe uma, né, acho que só realmente quem está nessa posição é que sabe a complexidade que é fazer a transição, né? Existe uma temática psicológica, burocrática, né? A questão cirúrgica, física, né? Então, a gente pensou em como a gente poderia contribuir em relação à questão da transição de gênero. Então, a orientação jurídica também trabalha aí. A própria Nath comentou agora, né? Putz, é burocrático, é caro, dependendo do que se faz, né? E muita gente não sabe. Eu não sabe aonde perguntar, para quem perguntar, por onde começar, quais são as etapas. Então, essa orientação, ela também dá esse direcionamento, né? Não é um concierge, tá, gente? Ela também não tem o custeio, mas ela dá a orientação, ela dá esse passo a passo. Então a gente desenvolveu, né? E de novo, também não foi com nenhuma exclusividade do tipo é da MetLife, ninguém pode ter, inclusive está aberto ao mercado para quem quiser aplicar. A gente tem trabalhado aqui algumas prospecções com a nossa área comercial, né? Qual foi a ideia que a gente teve junto com eles e a área comercial que é super aberta? Que independente do tamanho do resultado financeiro, sabe? Que uma parceria com alguma empresa que a MetLife faça, a gente vale testar. Então, a gente pensou aqui em abordar e temos trabalhado nisso em empresas, principalmente as fintechs, que estão nascendo, né, que estão bombando aí, que a gente é cliente muitas vezes, né? E por que não propor uma parceria, né, e oferecer um produto de proteção com esse tipo de acessório que eu comentei, justamente para esse tipo de empresa, que tende a ter uma abertura ainda maior, né, que tende a ter um público que é o público LGBT, que tem lugar de fala, ou é um público muito aliado ali, muito simpatizante, né? Então a gente tem trabalhado bastante nesse caminho, tá? De desenvolver soluções diferentes no mercado que eu estou há um tempo já, né? Um mercado que vem evoluindo muito, na minha opinião, mas que tem ainda essas nuances, né? De legislação ou de conservadorismo, né? Então, a ideia da assistência à diversidade é quebrar um pouco, né? É suavizar um pouco essa questão de que o produto não é para mim, o produto é para você, o produto pode ter conveniências, o produto pode ter coisas diferentes também, tem que se encaixe na sua vida. E assim, se você não quiser esses acessórios, essas features, está tudo certo também. A gente tem espaço aqui, como uma companhia que você quer só um seguro de vida básico,
Às vezes as pessoas procuram a gente, pessoal, para ter uma proteção de morte. Se ela vier a faltar, né? Tem uma pessoa na vida, tem um familiar, um dependente, quer deixar realmente um dinheiro para essa família, para essa pessoa seguir em frente. Então, se for uma situação mais simples, que seria essa, a gente também está aqui aberto a seguir. Eu sei que talvez o que eu estou falando parece simples, né? Parece básico, mas não é, tá, gente? Principalmente para quem é da comunidade, né? Os temas estão nos detalhes. Então, ponto até que eu deixo aqui de conselho, né? Para todo mundo, nas suas empresas, seus ambientes, verifiquem sempre, tomem bastante cuidado para a gente ocupar o lugar de fala ou não, né? Verifiquem sempre se realmente o que vocês estão fazendo, ou a empresa que vocês trabalham, né, realmente está fazendo algo que serve para o próprio funcionário e que serve para a comunidade, tá? Acho que é esse o ponto que eu queria trazer aqui, Nath, pessoal. Espero que contribua e inspire também o mercado. Maravilhoso, Aline. Nossa, eu fico encantado. Eu, como mulher trans, né, vendo todas essas iniciativas que vocês estão tendo, acho muito importante. E é legal também pensar, né, porque assim, eu trabalho também no setor super tradicional e a gente também, né, tem que dar lucro, tem que comercializar, né, e é super possível. Isso que é muito legal de ver com vocês, é super possível criar coisas que realmente impactam a sociedade de forma muito positiva, trazem mudança e tá aí, né, com o mercado, um produto que vai ter demanda. Então, isso assim, é muito legal. Aqui no Santander, o que eu tenho percebido desde que eu entrei aqui, né, eu entrei no final de 2019, o banco ele está com um processo muito forte para mudar a cultura interna, né? O Santander é um grupo de 50, quase 50 mil funcionários no Brasil todo, né, o Grupo Santander. E é assim, é porque a gente brinca, né? É um transatlântico, né? Então as mudanças são mais lentas algumas coisas e a cultura precisa ser mudada de dentro para fora, né? E isso é uma coisa importante até para a gente conseguir expor mais isso para fora, né? Então, assim, a gente tem também vários grupos, né? Então, os grupos principais racial, mulheres LGBT, eu faço parte do grupo LGBT aqui do banco. Temos também a jornada de aliados, né? Então, são grupos de aliados, como vocês têm também na MedLife, né? Então, pessoas que querem ajudar na causa né, e propagar a mensagem de tolerância, né? E aceitação, na verdade, não só tolerância, né? E, e a gente tem feito muitas coisas internas também, eu achei muito legal. Recentemente, esse ano, a gente já consegue fazer para um funcionário ter o nome social praticamente mudado em todos os sistemas dentro do banco, né, para o funcionário, né, sem precisar de ter no RG. Né, porque hoje em dia, assim, eu quando entrei aqui, eu já estava com o RG tudo trocado, né, como eu falei no início. Então, tudo foi super simples. Mas tem gente que não tem, né? Então, aí o nome social, para os funcionários, a gente está conseguindo. A gente está em um processo para criar para clientes também. E, bom, então agora eu queria passar a palavra para a Thaís, né, para comentar um pouquinho agora como ela vê tudo isso que a gente está conversando. Né? Tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, Thaís. Entendi. Então tá bom, vou lá para minha autodescrição, né? Eu tô com o cabelo preso, o meu cabelo não é claro como o de vocês, ele é preto, tá preso num coque, também tô de preto, tô com um colar e tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de agradecer esse convite de vocês, agradecer aí os idealizadores do evento. Assim, a honra é enorme de estar podendo estar dividindo esse espaço com as pessoas tão diversas como vocês e também com essas histórias aí, essas opiniões tão ricas. Acho que, assim, a palavra da Jaqueline, né, o contexto que a Jaqueline trouxe é super importante. Eu acho que não é conhecimento geral toda essa mudança legislativa que a gente teve. Não digo nem legislativa, né, é um entendimento de corte, né, como a Jaqueline bem colocou. Pouco foi feito, de fato, em alteração legislativa, né, e isso que traz para a gente a tal da insegurança jurídica, né, que eu acho que hoje é uma das coisas que a gente super
além de ser visto, né, de ser enxergado na sociedade, a gente quer estar seguro de que tudo aquilo que a gente vive, né, de tudo aquilo que a gente passa, tá garantido, né, que a gente não vai do dia para a noite acordar e aquilo vai desaparecer, né? Então, tudo aquilo que a gente está lutando tem um contexto, né? A gente quer ser visto e a gente quer ser reconhecido. Segundo lugar, eu não posso deixar de parabenizar aí a fala da Aline também, a empresa, né, que ela faz parte, que é a MetLife. Eu acho que, pensando aí nos produtos, considerando as múltiplas diversidades do mundo de hoje, é louvável que a gente tenha aí uma equipe que conseguiu destrinchar um produto que talvez fosse super básico, né? O dia a dia, o feijão com arroz ali da empresa, conseguiu fazer ali, destrinchar isso para olhar com empatia para as pessoas da diversidade, né? Para LGBT. Então, de novo, parabéns, é essencial esse trabalho que vocês fazem, né? Porque acho que no dia de hoje, né, no mundo de hoje, a gente sabe que quando a gente fala de captação de cliente, retenção de cliente, ou quando a gente olha para dentro da empresa e fala de retenção de talentos, né, e de um colaborador, a gente está necessariamente falando não só de benefício, né, o que a empresa tem a oferecer, mas também para o senso de propósito, né, e o senso de pertencimento que a gente tem a estar dentro daquela corporação e trabalhando para aquela máquina se movimentar em favor de quem nós somos, né, e do que a gente representa. Eu me conecto muito com esse propósito, e eu, considerando assim que o Grupo Mercado Livre, que é a empresa que eu hoje integro, né, ela também segue os lemas de ter frente de diversidade, também faço parte da frente de diversidade da minha empresa. A gente entende que o respeito às pessoas e os direitos e também as individualidades, ela tem que preceder qualquer decisão da empresa, né? Seja ela de caráter administrativo, seja uma decisão de negócio, ou seja, a gente tem que olhar para dentro, tem que olhar para os colaboradores e também tem que olhar para fora, né? Para as pessoas que dependem daqueles produtos e também admiram ou se conectam ou são fornecedores ou se relacionam de algum modo com aquela empresa, né? Eu acho que dar palco para empresas que têm esses propósitos é super importante. Então, aqui termina acho que essa minha introdução aqui, parabenizando vocês e também parabenizando o contexto de envolvimento que vocês têm nos grupos de diversidade das respectivas empresas, tá? Eu acredito muito que o futuro do consumo, né, como um todo, nos próximos anos, ela tem relação direta com o valor social que a gente agrega aos produtos e aos serviços que a gente fornece através das empresas que a gente trabalha, né? Então, é inegável hoje que a diversidade e a inclusão, ela ultrapassa qualquer patamar de valor, né? E valores, eu digo valores de existência, né? Valores próprios nossos. Ela também e ela vai continuar sendo, aí, por anos ainda, acho que responsável por gerar para as empresas vantagem competitiva e também é um motor aí, como bem colocou a Aline, de inovação, né? Ela conseguiu despertar, acho que dentro de uma empresa parceira, a inovação, né? Não existia o produto, ela foi lá e conseguiu plantar a sementinha e eles se mobilizaram para fazer aquela criação. Então, isso é espetacular, tá? Essas ações aí pautadas no respeito pela diversidade e também, ou então no caso até do exemplo da Aline, focada nela, né? Porque não é uma questão de respeito à diversidade, ela fez um produto focado para a diversidade, né? Além de elevar o nível da admiração que a gente tem pelas empresas e pelas pessoas que estão participando, e o público em geral tem pelas empresas, eu vejo, como membro da comunidade, como isso democratiza as oportunidades, né? E transforma de verdade a vida das pessoas. Porque não só, de novo, cria esse senso de pertencimento, mas às vezes dá aquele mínimo de acesso, né? Porque às vezes a gente não tem acesso ao básico, né? Eu acho que, não sei se pela minha fala fica claro, né, por quem me ouve, que eu aposto muito, de verdade, que o futuro, a mudança que a gente quer construir, está depositada muito na iniciativa privada, tá? Eu acho que hoje a gente tem um poder muito forte de nortear aí mudanças reais, mudanças sociais, fomentar a criação de espaços como esse que a gente está agora, para falar sobre diversidade, para falar sobre inclusão, e para que mais pessoas possam passar a entender qual a importância da gente fomentar e construir equipes diversas,
promover a cultura da inclusão, porque isso não só traz benefício para a sociedade, como para as empresas traz o benefício, o reflexo econômico, né? E eu acho que eu não preciso nem citar nenhuma pesquisa aqui, porque eu acho que toda vez que a gente participa, acho que de um fórum que fala sobre diversidade, alguém vem falar de um estudo de Harvard ou Stanford ou qualquer outra faculdade ou instituto lá de fora, que fala muito bem que quando a gente tem times diversos, a gente está fomentando ali mais lucratividade, né? Então, a gente sabe que hoje não é um empecilho, na verdade, ele está, sim, diretamente ligado ao aumento do faturamento corporativo, né? Mas aí, olhando, obviamente, sempre pelo ponto de vista social, a gente vê, e aí, como bem falado pela Jaqueline, né, a gente falta muita lei, né? Então, com essa insegurança, a gente percebe que há uma falha real aí na estrutura no poder público, né? Então, quando ele falha em desempenhar o papel que foi, né, dado a ele, né, pela Constituição Federal, a gente sempre vai olhar por que foi a falha, né? Porque ele falhou em dar visibilidade para essas pessoas da comunidade, né? As letrinhas, né? Então, a função dele não é só legislar, mas é legislar para todos, é para toda a população, né? Então, isso inclui nós, o público LGBT. Então, isso é muito importante. E quando o poder público falha nessa tarefa dele que foi dada, é muito importante, eu diria até vital, que a iniciativa privada, quando de fato está comprometida com as pautas que a gente fala aqui de diversidade e inclusão, assuma esse papel, né? Precisa criar condição para que esse público tenha igualdade de oportunidade, tenha igualdade de acesso. E eu tenho consciência hoje de que, obviamente, existem múltiplas instâncias de diversidade, né? Então fica até difícil pensar que alguma iniciativa vai conseguir abarcar, de fato, todas essas multiplicidades. Mas uma coisa é certa, e eu diria que até um traço evolutivo, né? O ser humano tem necessidade de pertencer, né? Ele precisa se ver, se enxergar em algo, se identificar com algo, seja com uma marca, seja com um ideal, seja com um propósito, né? E aí, pensando nisso tudo, né? Desculpa, pensando nisso, a gente tem aquilo que, de maneira geral, se liga com o propósito social, né? O que a sociedade vende para a gente como membros produtivos da sociedade, né? Na vida adulta, o que a gente tem que almejar, né? O casamento, viajar, ou seja, um passaporte, realizações pessoais de ter filhos, né? Festejar conquistas. E isso também foi vendido para a gente, né? A gente faz parte dessa comunidade, né? Então, isso foi vendido para a gente, e é a partir dessa construção de sonho, né? E nossa busca de concretizar esses sonhos, que a gente acaba se deparando, diria, com o melhor e também com o pior que a sociedade tem para oferecer para a gente, né? E quando eu digo pior, eu falo da exclusão, eu falo do preconceito, eu falo da dificuldade que estruturalmente são impostas para a gente. Quando a gente vê, por exemplo, uma oportunidade sendo tirada da gente, né? Muito em razão daquilo que nós somos ou daquilo que a gente representa, né? Como uma vaga de emprego, uma promoção e por aí vai, né? A gente muitas vezes passa por cima disso com certa visão de normalidade, né? Não deveria, né? Mas a gente às vezes fica tão calejado de passar muitas vezes por isso que a gente acaba normalizando isso, né? Mas para a gente que está aqui, acho que nesse fórum hoje conversando, é a nossa realidade, né? A nossa realidade diária, é a nossa bandeira, é aquilo pelo qual a gente luta contra, né? Não só pela gente, mas também acho que pelos próximos, né? Assim, até quando a gente olha para as coisas que a sociedade vende, que deveria ser boa, né? Quando a gente fala assim, eu vou me tornar uma família, ou eu vou ser mãe. Então, até nesse contexto de me tornar uma família, eu sou casada, né? Então, toda vez que eu vou preencher alguma coisa, ou eu sou inquirida, por exemplo, no banco, ou em algum preenchimento de cadastro, eu falo que eu sou casada e eu tô com a minha esposa do meu lado, me perguntam, mas é união estável, é companheira? Eu falo assim, não, somos casados. Então, somos casadas. Então, acho que até nisso existe uma falta de normalidade daquilo que a gente já adquiriu, né? Então, a gente acaba enfrentando aí esses entraves e a prova aí o gosto amargo do que é a exclusão do Brasil. E isso é muito parte de uma falta de conhecimento, uma ignorância das pessoas também.
Então, isso aí acaba chocando a gente? Claro que choca, porque a gente vê que é uma falta de conhecimento, né? As pessoas não se atualizam também sobre as multiplicidades e as atualidades aí do que significa ser LGBT hoje, né? Eu, por exemplo, me tornei mãe recentemente, foi um sonho que eu realizei, né? Como um daqueles que a sociedade vendeu lá atrás, né? Que eu deveria alcançar. Então, casar, ter filho. Bom, me tornei mãe, eu me tornei mãe pela adoção, como as meninas ponderaram ali, que eu falaria um pouco, né? Eu sempre gosto de falar da adoção, porque assim como as várias mudanças de entendimento da corte, né? Eu acho que a adoção ela já era uma lei, né? Ela já vinha como uma lei que por si só eu até diria que é um exemplo de uma lei que tinha intuito de incluir, mas por muito tempo falhou, tá? Se a gente olha para a legislação, por exemplo, no Brasil, referente ao Instituto da Adoção, a primeira vez mencionada, 1690 e tantos, ou seja, mais de 300 anos atrás, de lá para cá muita coisa mudou, muito critério para adoção, ou seja, a idade que um adotante poderia ter, que no começo era tipo bizarro, né? Você só podia adotar quem era, maior de 50 anos, e aí tinha diversos critérios de quem poderia ser a pessoa a ser adotada, os direitos sucessórios também seriam diferentes. Então, acho que tudo que foi falado, até inclusive pela Jaqueline, sobre a decisão sobre o casal de gays que, né, teve várias restrições ali sobre quem poderia adotar, isso é uma coisa histórica. Então, vem já de uma mentalidade super retrógrada, né? Então, óbvio, hoje falando da situação atual, maior de 18 anos, uma pessoa pode adotar estando sola ou casada. Então, hoje, critérios, a questão famílias homoafetivas podem adotar. Então, tudo isso foi mudando, inclusive até retoma uma fala, né? Por conta da nossa luta por igualdade, tá? Então, hoje a comunidade LGBT levou para a justiça, né, diversas situações. E em 2011, com o reconhecimento, né, da união estável pelo judiciário, né, a gente como unidade familiar, foi o que possibilitou aí a adoção conjunta de casais homoafetivos. Mas veja, a justiça ter reconhecido essa realidade social não muda, né, como a gente é tratado na sociedade e como que essa configuração familiar, por exemplo, minha, é recebida. Então, assim, passados 300 anos dessa evolução legislativa, ela não foi suficiente, por exemplo, para mudar o panorama hoje do Brasil quando a gente fala de adoção e do Instituto de Adoção e como ele é retrógrado. Então, hoje o sistema se mantém aí perpetuando predileção na adoção por meninas, por bebês, acabando que marginalizando toda uma parcela da população para a qual não se encontra uma solução aí, né? Então, são depositadas em abrigos, até que eventualmente atingem a maioridade, mas saem de lá sem o menor preparo para enfrentar a realidade que já começou excluindo eles desde o momento da sua concepção, tá? Então, eu sei que é utópico esse meu pensamento de desejar que a conscientização coletiva, né, seja tão ágil quanto as mudanças de contexto social que a gente tem. Mas é impossível não desejar isso quando a gente olha para a realidade hoje das crianças. Por exemplo, eu tenho ali mais de 34 mil crianças em abrigos hoje no Brasil, à disposição para adoção, sendo que 83% delas têm idade acima de 10 anos e apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar criança nessa faixa etária. Tudo que eu vou falar agora de dados, gente, é Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, realidade outra tipo, super relevante, né? Olhando para a sociedade brasileira, a gente sabe hoje que a gente é de maioria negra. E aí a gente olha para essas predileções por crianças brancas, e aí eu vejo que 90% das pessoas que estão cadastradas no Sistema Nacional de Adoção, 90% dos pretendentes, aceitam crianças brancas. Ok, legal. Quando eu vou olhar para crianças negras, né, pretos e pardos, isso aí já cai para 55%, né? Então, não casa a realidade com a pretensão hoje de cenário familiar, né? E aí, quando eu olho também para uma situação, por exemplo, de um problema de acessibilidade, né? Um problema de saúde ou algum tipo de deficiência, isso aí já cai para 37% de quem aceita. E aí eu vou dizer um dado pior, né? Mais gritante. Se eu desço aí para uma situação de, por exemplo, uma criança portadora de HIV, que hoje o SUS aí, que a gente está numa evolução de tratamento de HIV
excelentíssima comparada com outros países do mundo, esse percentual cai para 5%. Então, é um cenário alarmante, né? Então, para mim, né, fica muito claro que em algum momento histórico, nesses últimos 300 anos, o poder público falhou em educar, falhou em conscientizar, falhou em preparar a sociedade para entender mudanças, para integrar, gerando ainda mais um processo de exclusão para essas crianças, que já não bastasse aquele que passou, né, na família biológica, né? Então, por mais que a gente venha à frente e fale, o judiciário se mantém aí permeado de vieses inconscientes, e como a Jaqueline bem colocou, muda a corte, muda a interpretação, muda o entendimento, e com isso a gente passa de novo a ficar na insegurança, na margem, né? Então, e assim, a gente sabe que o judiciário hoje, óbvio, é responsável por grande parte das mudanças, né? Digo, até a advocacia como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não está tendo condições de garantir o mínimo para uma certa parcela LGBT, porque parece que o judiciário fica insistindo em velhos hábitos, né? Então, muitas vezes, quando ele estabelece algum procedimento que parece, né, no intuito de incluir, acaba que parece que mais entrave, causa mais entrave, causa mais exclusão. Isso é gritante, isso é preocupante. Hoje, Thaís, tá? Eu sou uma profissional abertamente lésbica, tá? Eu uso pronomes ela e dela, mas eu sou uma pessoa não binária, tá? Eu sou casada com uma mulher bissexual, eu sou mãe por adoção de um filho preto, e eu luto diariamente para arrancar do imaginário das pessoas, não só as que se relacionam comigo, mas aquelas que têm a oportunidade de me dar um minuto ou um espaço de fala para conseguir arrancar essa família tradicional heteronormativa ou família margarina, né, de comercial de margarina, do imaginário das pessoas, né? Hoje, na minha realidade, eu faço de tudo para empoderar o meu filho de 4 anos de idade sobre os temas raciais e sobre os temas de gênero, porque ele precisa entender como vai ser o tratamento social dele, né? Então, me dilacera ter que não conseguir proteger, né? Eu tenho que preparar meu filho para a exclusão, eu tenho que preparar o meu filho para a discriminação, né? E eu faço isso de verdade com muito pesar, né? Mas eu entendo que assim como os meus pais lá atrás pensavam em mim, né? Eu não vou dizer nesse contexto de diversidade, mas pensavam em mim, vai. O que a Thaís vai precisar no futuro para se destacar ou para desempenhar melhor, né? Então, básico, né? Cursinho de inglês e informática, né? Já prevendo que lá na frente as habilidades que o mercado de trabalho exige de mim seriam essas. E hoje a gente está aqui, né, com diversos profissionais fazendo o quê? Conversando sobre diversidade. Eu penso que a gente deveria estar empoderando de verdade nossos filhos para estarem aqui no nosso lugar algum dia, né? Tomando decisões, dando continuidade para essas discussões que a gente tem profundas sobre inclusão. Isso, sim, tá? Desculpa não concordar com a Jaqueline sobre a questão legislativa, mas eu acho que isso, sim, causa mudanças reais do ponto de vista de diversidade. A gente conseguir, hoje, entender o nosso papel e empoderar os nossos filhos, tá? Porque quem aqui acha que faz muito quando matricula seu filho numa escola bilíngue, tá perdendo muito a oportunidade de agir de verdade como um aliado dessa causa e fazer a diferença no contexto da geração dos futuros líderes. Então, e não só fazer a diferença, né? Mas aproveita esse momento para desenvolver o famoso soft skill dos nossos filhos, né? Que é a inteligência emocional, né? E aí eu me pergunto, né? Será que dentro daquilo que a gente está fazendo hoje, né? E eu faço essa pergunta para a gente que está aqui também falando, mas a gente está aqui aprendendo, sempre estamos aprendendo, né? Será que o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está se propondo a fazer no dia a dia, como profissional, mas também acho que na esfera pessoal, será que está sendo coerente com o que a gente está falando aqui? Será que a gente está sendo respeitoso? Será que o que a gente está fazendo está sendo minimamente suficiente para gerar algum impacto, alguma mudança real? Vocês vão me desculpar. E, na verdade, eu não queria nem me desculpar. Eu não quero pedir desculpa pela minha ansiedade aqui em desejar mudanças rápidas, né?
Eu sei que a gente fala da questão do baby steps, foi falado pela Jaqueline, mas eu não me contento. Assim como vocês, eu tô aqui, tô também ouvindo, tô aprendendo. Essa troca tá sendo maravilhosa, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Então, sejamos melhores, né? Sejamos pessoas melhores para os nossos filhos. Né? Se vocês, vamos lá, né? Se a gente não consegue olhar para o outro e ter empatia, vamos olhar para os nossos filhos. Sejamos melhores para os nossos filhos. Eu vivo essa realidade todos os dias. E de verdade, eu almejo um mundo melhor agora. Eu não quero esperar 300 anos. Então, eu, na minha posição agora, de colega de vocês e aprendiz dessas mulheres que estão compartilhando esse espaço comigo, eu vou encerrar minha participação aqui pedindo para que sejamos melhores, né? E eu deixo também uma reflexão para vocês, né? Aquele que não incluir hoje, tá? Hoje, saímos daqui hoje tendo essa conversa super rica. Então, aquele que não incluir hoje de maneira consciente, gente, vai estar excluindo de maneira inconsciente, tá? Então, reflitam sobre isso, reflitam sobre esses comportamentos, tá? O quanto a gente está trazendo para dentro da nossa casa de modelos de diversidade para os nossos filhos, de modelos de pessoas trans, de pessoas deficientes, de pessoas negras, o quanto a gente está trazendo isso para eles, porque, vamos lá, se a gente está aqui se dizendo disruptivo, se dizendo, né, diverso, inclusivo, a gente precisa propagar isso, né? E aí eu deixo para vocês esse meu pedido aqui, ó, como colega, mas também como mãe, né? Se um pouco do que a gente falou aqui hoje, tá? De alguma maneira, tá? Mexeu com vocês, não deixe esse sentimento adormecer, tá? Aproveita esses ventos de mudança, né? Como bem ponderou a Jaqueline, eleição, né? E vai exercer sua cidadania com consciência coletiva e com respeito às diferenças, tá? E não deixe essa mensagem aqui, nesse único lugar, né? Nesse único festival. Espalhe essa mensagem. Você tem poder dentro de você. Pode não ser seu lugar de fala, mas às vezes a gente, num lugar, só tem a nossa fala, né? Então, não se cale, não se cale. Então, fale com as pessoas próximas a você, porque no fim do dia, tá? Só existe. No fim do dia, se resume a uma única situação, que é o que nós queremos, né? É respeito e amor. E aí eu encerro minha fala aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito bom, Thaís. Nossa. Super inspirador estar aqui, refletindo muita coisa que você falou. E eu quero até puxar um gancho, que eu acho que essa parte que você falou que a gente tem que fazer a mudança agora, né? É muito importante porque não adianta nada a gente ficar pensando, o futuro vai chegar, as coisas vão melhorar, mas se a gente não plantar agora, realmente não vem. E eu estou comentando isso porque, ao mesmo tempo, eu tento achar o equilíbrio em toda essa história, com relação às outras pessoas que não conhecem, que não sabem, têm preconceito e que precisam aprender. Eu estou excluindo aqui as pessoas que são completamente preconceituosas, raiz imutáveis, sabe? E tem esse pessoal, mas ele é grande minoria. É a grande minoria. O resto, a grande maioria das pessoas são ignorantes. Ignorantes mesmo sobre o tema e pelos paradigmas que foram aprendendo pela sociedade, como a gente tem aqui, né? Então, eu fiquei impressionado realmente quando você comentou sobre a questão da pele negra ser realmente um fator que diminui a intenção das pessoas em buscar uma adoção. Nossa, assim, é uma coisa surreal, né? E tá aí como dado, né? Tá aí como dado. Então, isso está ainda na nossa sociedade. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de fazer as coisas hoje, tentar todo dia se melhorar, né, para ver quais são os paradigmas que a gente tem, para a gente poder quebrar eles, mudar hoje, mas ao mesmo tempo também ter sabedoria e maturidade emocional para poder convencer o outro, né, no tempo certo e que seja um convencimento. Não vou falar que é todos, né? Todas as pessoas têm que ser de forma suave, simples, mas quando é suave e simples, é o que tem, é mais duradouro. Eu falo isso porque eu vejo isso com a minha família, por exemplo, com as pessoas, quando eu saí do armário também,
né, como mulher trans, eu sempre tive essa postura de tentar educar muito. Acho que essa é a minha forma mais de militar, assim, de contar de forma super aberta. Assim, a gente tem muita coisa para fazer, né, daqui para frente. Muita coisa e cada um tem que fazer a sua parte e vamos também, né, brigando junto com a sociedade também para a gente mudando o que a gente precisa de mudar, né? Eu acho que isso é muito importante, né, muito importante. Falando aqui alguns dados, gente, assim, como realmente as coisas estão melhorando, Transempregos, eu conheço bastante, conheço a Maite Schneider, ela é uma das fundadoras da Transempregos. Eu consegui até duas, né, entrevistas de emprego lá junto com ela, quando eu tinha acabado de começar o processo, foi muito legal. E ela é uma plataforma que liga empresas oferecendo currículos de pessoas trans, né? Então, para que as empresas tenham essa base de dados e possam procurar ali, né? Então, isso é muito bacana. E em 2021, ela registrou um volume 200% maior que o ano anterior de cadastro de empresas que entraram como parceiras. Hoje tem 1.434 empresas. Então, isso é muito bacana, né? E da mesma forma, né, ela comentou que o preconceito é simplesmente ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecer. Tô vendo aqui, nós temos 9 minutinhos. Eu acho que a gente já pode abrir para perguntas. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo, tá, que veio aqui, que ficou com a gente nessa quase 1 hora e meia, mas eu acho que vale a pena a gente ter, né, ter um espaço assim, para perguntas, para questionamentos, quem quiser da plateia Tati, tem comentar um pergunta aqui pouquinho. no chat. Uhum. Deixa eu ver qual que é. Da Natália, 6 e 19. Deixa eu ver aqui. Temos que ser um agente de mudança, mas em ambientes com pessoas não aliadas, como fazer? Bom, esse é um pouco da que eu estou tentando, né, refletir um pouco. É, eu falando um pouco da minha experiência, do meu perfil também como pessoa, sabe, perfil psicológico também, eu sempre tento ir pelo diálogo, e tentando criar situações para a pessoa refletir sobre as premissas que ela tem do porquê ela é preconceituosa. Então, exemplo simples que para a gente, que a gente, né, tá na comunidade, né, a gente tem esses exemplos toda hora, mas eu estava com uma prima minha que estava comentando sobre é, que, bom, que achava errado mostrar casais gays ou lésbicas para uma criança de 10 anos, né, no caso, se mostrar beijando, por exemplo, porque ela tinha receio, a palavra dela, ela tinha receio de que essa criança poderia crescer mais para frente, poderia ser confusa sobre, né, o que ela gostaria. E que, né, ela tinha preocupação, sabe, o menino fica confuso. Então, assim, coisa super simples pra gente, né? Mas essa é que tá uma grande ignorância, porque a gente não tem essas coisas explicadas no colégio. E olha assim, que ela foi também super cordial comigo também. A gente super se adora e com relação à minha transição também, a gente bate papo e eu acho que a gente tem essas oportunidades justamente para poder tirar essas dúvidas, né? Então eu falei, poxa, então seu primeiro ponto, se fosse um casal hétero, você estaria com essa mesma reação? Você tá vendo lá o Aladim e a Jasmine, os dois estão beijando, mostrando pro seu filho de 10, 9 anos. Você tem esse receio? Aí ela falou, não, realmente não. Aí ela falou, então, realmente é um grande preconceito. Então, não tem nada a ver isso depois. A pessoa, né, pode, realmente eu acredito, né, com mais estudo científico, que a grande maioria das pessoas talvez tenha uma tendência principal, mas que essa tendência não é imutável, né? Então, assim, isso explica também, inclusive, os ditos ex-gays, né? Que na verdade não são ex-gays, mas eles estão ali. Eu acredito nos ex-gays que falam: "Olha, eu amo agora essa nova pessoa que eu tô." Então, um homem que fala: "Estou com essa nova mulher." Isso pode acontecer. Poxa, pode acontecer sim. E ele fez um trabalho, né, para poder ativar talvez aquele que é bissexual que ele tinha pequenininho ali. Mas isso também não apaga tudo que ele é, né? Então, eu acho que existe também essa gama e, e apesar, né, das pessoas terem as suas tendências principais, tem pessoas que são mais bissexuais, outras não, e tudo mais,
também qual que é o problema também de experimentar, né? Essa é outra questão. Então, bom, enfim, acho que esse é um exemplo de como que eu tento fazer, sem contar de contar também o que eu passei na minha vida, né? Todas as dificuldades, que realmente foram muitas coisas, né? Então, eu sempre sou muito aberta com tudo isso. Alguém quiser comentar também? Eu gostaria de fazer um comentário, acho que só um reforço, talvez, né? Eu tenho uma opinião, assim, né? Eu acho que se existem barreiras, né, no ambiente, que acho que foi o ponto que a Natália trouxe, né? Acho que a primeira coisa é assumir, né, gente? Preconceito, muitas vezes ele existe por um grupo não assumir que o preconceito existe. Então, eu acho que a Natália comentou aqui também no chat do conhecimento, né? Eu acho que é diálogo, é abrir para conversar. Acho que esse exemplo que a Natália trouxe aqui agora, Cisne, é um bom exemplo. O quanto a gente, né, ou o que a Thaís trouxe, né, o quanto a gente provoca, né, num sentido construtivo, né, essa discussão, essa reflexão, né, independente do lugar de fala, que hoje a temática é LGBT, mas independente de qualquer pessoa que está aqui hoje nesse painel com a gente, né, ocupar ou não esse lugar de fala, né, o quanto a gente ocupa esse papel, né, de questionar, ou quanto a gente está deixando passar, né, normalizar essa situação e esse preconceito, essa resistência a seguir. Então, acho que é um papel de todos nós, assim, conversar e promover essa reflexão. E deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho que é importante também nessa nova fase que nós estamos cheio com redes sociais. Eu acredito muito que a gente fica vendo muito dos extremos nas redes sociais. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as redes sociais são feitas para poder dar muita voz aos extremos, que geralmente são poucas pessoas. Então, isso também, de uma certa forma, me faz ficar um pouco menos pessimista com o mundo, para a gente ter um pouco mais de paciência né, com outras pessoas mais ignorantes. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Também, de novo, também tem sabedoria para saber separar o joio do trigo, porque tem, as pessoas são homofóbicas e essas não vão mudar, né? Mas acho que esse é um ponto também para não tomar cuidado. Eu gostaria de Também fazer contribuir. Ah, Você pode falar, fica à vontade. vou ser bem rapidinha, Thaís. Só contribuindo com a questão de como envolver, né, pessoas que não estão envolvidas, né? Que parece que a gente às vezes está falando com pessoas já convertidas, né? Que é o que a gente brinca. E esse fórum a gente espera que pessoas que estão aqui assistindo sejam pessoas interessadas na diversidade, o que é ótimo. E aí eu entendo que a pergunta seja como trazer mais pessoas para esse grupo. E a gente tenta fazer aqui no Campus Melo, e eu tento também fazer na minha vida pessoal, é trazer empatia. Tentar, às vezes, entender por que aquela pessoa tem um preconceito tão grande. Não vou usar aqui o francês correto, não passar pano para discriminação nem nada disso, mas tentar entender por que você está falando esse termo, por que você acha, por exemplo, que eu não poderia ter filho, adotar, casar, etc. Tentar entender, porque às vezes, aquela pessoa está reproduzindo uma coisa sem parar para pensar. E você trazendo ela de uma forma empática para a vida, olha, teve uma vez que uma pessoa falou alguma coisa de, né, questão de pessoas de bem, né, lá, e eu falei, eu me acho uma pessoa de bem. E você acha que eu sou de bem? Aí, não, você é. Eu falei, então, mas eu sou casada com uma mulher. Eu não seria de bem, né? Eu não tô dentro daquela famíliazinha de marca de margarina que as pessoas entendem que seja. Então, às vezes, trazer para a realidade e trazer empatia nas pessoas. E com isso eu já consegui converter alguns, assim, que falavam atrocidades. Aí eu falava, mas falar isso, se tiver um amigo seu, por exemplo, que é gay, ele vai ficar feliz de você estar fazendo esse tipo de piada? Não. Então, acho que não vale a pena. Piadas, comentários maldosos, às vezes as pessoas reproduzem sem parar para pensar. E isso, às vezes, você consegue trazer também essas pessoas para a realidade. Thaís, vai conseguir falar rapidinho. Mas eu acho que era muito em linha com o que você falou. Acho que é desconstruir, talvez, o que ela está reproduzindo, né? Porque muitas vezes é isso, a pessoa simplesmente teve, e aí por isso que eu acho que na minha fala é super importante, quebremos esse padrão, né? Vamos fazer com os nossos filhos
esse trabalho, né, de normalizar. Então, eu preciso levar meus filhos para ambientes diversos, eu preciso mostrar que o grupo LGBT, os negros, as pessoas com deficiência, elas podem ocupar qualquer espaço. E aí, no futuro, né, essa nova geração não vai ter tende a não ter essa problemática, né? De entender quem pertence e quem não pertence, quem deveria ou quem não deveria estar lá, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, eu acho que a gente, olhando agora para todo um contexto de mudança, de família, de construção, né? De liderança e tudo aquilo que a gente quer trazer no pessoal e no corporativo, é esse impacto real que a gente tem que fazer. As leis vão mudar conforme as mentes mudarem, né? E tudo mais, né? Os mindsets das empresas vão mudar conforme as mentes mudarem. Então, acho que o nosso trabalho, nosso papel é nos mantermos íntegros, né? Porque eu acho que também as pessoas aprendem pelo exemplo, né? Então, geralmente, pode ser que nos anos 80, 70, se tenha tido algumas coisas atreladas, por exemplo, ao HIV, à AIDS, com pessoas homossexuais. Então, talvez o preconceito que exista hoje, por exemplo, na adoção de crianças portadoras de HIV, tem relação direta com o que foi visto lá atrás, né? Então, a gente precisa quebrar esses estigmas, né? Pegar esses dogmas que vieram de não sei aonde e começar a destrinchar. Que, de novo, exemplo do que trouxe a Aline, né? Você pegou um produto e destrinchou. Eu acho que é isso, é você olhar com empatia para tudo que você faz, para tudo que você diz, para como você se relaciona. Eu acho que é mais esse o segredo, né? E também, até na discordância, a gente tentar chegar no common ground, né? Em alguma coisa que a gente consiga junto falar, não, beleza, vai. Uma hora você entende, né? A compreensão vai chegar para você. Cada um tem o seu tempo de entendimento, né? Maravilha, gente. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver. Nath, tem alguma explicação biológica para transexualidade? Ó, eu posso falar algumas coisas. Vou passar a fonte, que eu já vi muito o Drauzio Varela falando, e o Perula. São dois canais no YouTube. O Perula, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um divulgador científico. Ele já comentou um pouco sobre vários estudos da homossexualidade. Um vídeo bem antigo até, na verdade, está lá no YouTube, um dos mais vistos dele. E o Drauzio Varela também. Sem contar também com a conversa que eu já tive com vários psiquiatras. Mas esses dois estão lá na internet, então vocês conseguem ver. Mas assim, o que eu já vi durante a gestação, o feto ele está em formação e os órgãos genitais dele são formados em uma data diferente do cérebro. E durante essa gestação existem atuações de hormônios, hormônios masculinos e femininos. Todo mundo tem hormônios masculinos e femininos. Dependendo do nível de hormônio e qual hormônio afeta o cérebro durante a formação dele, você pode ter diferentes configurações do cérebro, mesmo que ele tenha uma genitália, um pênis, por exemplo, ele pode vir a ter um cérebro um pouco mais feminino. E toda essa dinâmica, que é muito complexa, não estou resumindo a só isso, tá? Porque assim, se fosse só isso, eu já teria dito que descobriram qual é a causa de ser gay, de ser trans, não. Mas isso é umas hipóteses que faz sentido, mas eu explicaria toda a diversidade que a gente vê em todas as letrinhas, LGBTQIAP+, né? De pessoas que têm tanto intersexo, né, que tem diferentes formas da organização biológica, como também da identidade de gênero, da orientação sexual, né, e também tudo que eu estava até comentando da parte de tendências, né, assim, você tem um degradê, né, em todas essas coisas, né? Então, acho que é bem legal, e ajuda a entender bem isso. Quem comentou aqui? A Janaína comentou, estimular o exercício do pescoço. Perfeito, né? Olhar para o lado e perceber o quão diverso é o ambiente no qual você está inserido. Quanto menos diverso, maior a dificuldade de mudanças culturais, né? Eu acho que a princípio, então, é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver, a Natália escreveu aqui, ó, na empresa que eu trabalho, grande maioria é envolvida na diversidade e inclusão, mas tem um grupo que é muito difícil de envolver no tema. Acho que é mesmo através do conhecimento.
Sim, a gente falou bastante. Bom, acho que é isso. Se alguém quiser mais alguma coisa, pode falar no chat. Mas eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui, tá? Todos os nossos participantes. O Daivinho, acho que eu conheci ele esse ano. Acho que é um evento fantástico, né? Que todo ano que aconteça sempre. E o vídeo inicial, gente, ele vai estar disponível na plataforma do Daivin, tá? Que é o www.daivinfestival.com. Daivinfestival.com, em inglês, tá? Então, agradeço a todo mundo. Então, tenha todo mundo uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada.